Quando o tema é atraso ou cancelamento de voo, a primeira regra que você tem que ter em mente é a do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê que na prestação de serviços, o fornecedor responde independentemente da existência de culpa por falhas. Por que nós estamos usando o artigo 14? Porque ele cuida da prestação de serviços. E o transporte aéreo é uma prestação de serviço. E essa prestação de serviço, ela acontece sob a égide da responsabilidade objetiva. Está lá, o fornecedor responde independente da existência de culpa. Então eu não vou discutir se ele teve culpa ou não por aquela falha, ok? Eu só tenho que lembrar que tem situações em que ele não vai responder, não porque ele não teve culpa, mas porque há alguma excludente da sua responsabilidade, que está prevista também no artigo 14, as hipóteses que excluem a responsabilidade do fornecedor, mas nós vamos falar delas daqui a pouquinho. Fica primeiro essa fundamentação de que o fornecedor responde de forma objetiva, o transportador aéreo responde independentemente da existência de culpa por falhas na prestação de serviço. A mais corriqueira dessas falhas são os atrasos e cancelamentos de voo. Eu falei para você já que quando o assunto é transporte aéreo, não adianta conhecer só o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. Nós temos que conhecer também a legislação especial, como as resoluções da ANAC. E aí aqui você tem que conhecer a resolução 141 de 9 de março de 2010 da ANAC. Estou até com ela aberta aqui para a gente acompanhar esse tópico. A resolução 141 da ANAC vai regular, vai dispor sobre os casos de atraso e de cancelamento de voo. E essa resolução, ela diz isso: se houver um atraso de voo, deve haver uma correspondente assistência material para o consumidor. O que é assistência material? A assistência material é uma assistência patrimonial, financeira, que a companhia aérea deve fornecer para o passageiro para atenuar, para minorar os prejuízos que ele sofre ou está sofrendo com aquele atraso de voo. E essa assistência, ela é progressiva, ela ocorre de forma escalonada. O que isso quer dizer? A legislação, a resolução da ANAC prevê que essa assistência ela vai aumentando conforme aumente o tempo de atraso do voo. Ela aumenta proporcionalmente ao tempo de atraso do voo. Então vou explicar melhor. Ela diz assim: em caso de atraso de uma hora, a companhia aérea tem que fornecer para o consumidor alimentação adequada e gratuita. Então o voo atrasou uma hora, o consumidor já tem direito à alimentação. Repare, a alimentação aqui é alimentação adequada, compatível com o período de atraso. Não é dar para o consumidor um saquinho de amendoim, é dar para o consumidor uma refeição, um almoço, um jantar, um lanche, nesse período de atraso. É óbvio que a forma de entrega disso ao consumidor ela pode ser variada. A companhia aérea pode dar um voucher para ele escolhe onde ele vai comer. A companhia aérea pode entregar uma refeição para ele. O importante é que a alimentação seja adequada. Esse voucher ele deve ser compatível com os preços da alimentação que você tem no aeroporto. Porque muitas vezes o aeroporto ele é isolado da cidade, ele é distante. O consumidor não tem como sair do aeroporto. Se a companhia aérea dá para ele um voucher de R$10, de R$20, a gente sabe que ele não vai conseguir muitas vezes almoçar dentro do aeroporto com esse valor. Não importa se no centro da cidade se compra um prato, um almoço por R$10 ou por R$20. No aeroporto os preços não são aqueles. Então aquele valor do voucher ele tem que ser adequado e tem que ser proporcional ao valor da refeição no aeroporto. Ok? Isso é um fato importante. Agora, a forma como isso vai ser entregue para o consumidor, se é por voucher, se é por entrega in natura do alimento, não importa. O importante é que o alimento seja adequado. A resolução ainda vai prever que se o atraso chegar a 2 horas, além da alimentação, a companhia tem que fornecer para ele
meios de comunicação adequados e gratuitos. Tem que fornecer para ele acesso à internet, tem que fornecer para ele acesso a telefone, para que ele possa se comunicar, para que ele possa informar os seus parentes que o voo está atrasado, que ele não vai conseguir chegar. Isso é importante, porque muitas vezes o voo é internacional, o passageiro não tem ali à disposição um chip que permita ele fazer uma ligação para avisar os passageiros, ele não tem à disposição ali uma internet, ele está fora do seu país, então é importante que isso seja fornecido. Agora, se o atraso chegar a 4 horas, aí a resolução prevê que o consumidor pode escolher por 3 opções. A primeira é pedir o cancelamento da sua passagem, é desistir de viajar se ele ainda não viajou, dizer, olha, não quero mais. E aí ele vai receber de volta integralmente o dinheiro que ele pagou pela passagem, sem nenhuma multa, sem nenhuma retenção, e a companhia aérea vai levar ele de volta para casa, vai custear inclusive o transporte dele de volta para casa. A segunda opção é ele dizer, olha, eu preciso viajar e aí eu quero ser realocado num outro voo da companhia. E aí ele vai ser realocado com prioridade no voo mais próximo que tiver ali, seja no mesmo dia, seja no dia seguinte, ele vai ter prioridade em relação a novos passageiros que estejam comprando passagens na companhia para ser realocado no próximo voo. Agora, pode ser que não haja um voo daquela companhia próximo, que não haja um voo dentro da conveniência dele. E aí ele tem direito de pedir o endosso da passagem aérea dele para outra companhia aérea concorrente, que tenha o voo dentro do horário mais próximo para ele. É um direito. O consumidor vai poder escolher uma dessas 3 opções em caso de atraso de voo superior a 4 horas. Ok? Muito bem. Também a interrupção ou o cancelamento do voo vai gerar para o consumidor o direito à assistência material. Só que, obviamente, não vai haver esse escalonamento. Por isso que eu falei separado do atraso e agora eu estou falando da interrupção e do cancelamento. Porque na interrupção e no cancelamento, obviamente, o consumidor já tem essas opções automaticamente. Ele não precisa esperar nenhum tempo. O voo foi cancelado, ele não vai voar naquele voo. E a não ser que ele consiga ser escalado por um voo dali a meia hora ou 1 hora, ele vai ter direito a todas essas assistências de alimentação, de estadia num hotel, se ele precisar dormir no local, de realocação num outro voo. Ok? Muito bem. Então, quando o assunto é atraso ou cancelamento de voo, esses são os direitos primários do consumidor. Direito à assistência material. Esse direito, ele independe da causa do atraso do voo. Não importa se o voo atrasou ou foi cancelado por más condições climáticas, se o voo atrasou ou foi cancelado por greve dos controladores de voo, porque o piloto não apareceu, não importa se a companhia aérea teve culpa ou não, ela tem que prestar assistência material para esse consumidor, porque a responsabilidade dela é objetiva, o risco da atividade é dela, e aí ela assume os ônus de um atraso ou cancelamento de voo. Agora, muito cuidado, não quer dizer que, havendo o atraso de voo, automaticamente o passageiro vai ter direito a uma indenização por dano moral. A indenização material ou assistência material é diferente da indenização moral. Então agora eu quero analisar com vocês um caso muito interessante, um julgado muito interessante, que demonstra a dica que eu quero dar para você na hora de fundamentar a indenização por dano moral. Anota aí, é a apelação civil número 9405 76200 980 7001. Repetindo, apelação civil número 9405 76200 9807 0001 do Distrito Federal. Esse julgado, ele tratou de um caso em que houve um atraso de voo por falta de condições meteorológicas e houve então o pedido do consumidor para ser indenizado pelos danos morais decorrentes desse atraso. Muito bem, você vai lembrar comigo que, embora a responsabilidade do fornecedor seja objetiva, do transportador aéreo seja objetiva, se apurando independente de culpa, há situações previstas no artigo 14, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor, que vão excluir essa responsabilidade.
Ou seja, o artigo 14, parágrafo 3º do CDC diz: o fornecedor responderá independentemente da existência de culpa, salvo se provar. Se ele provar uma dessas excludentes, ele não responde, ele não tem responsabilidade. Por isso que eu disse que uma coisa é a responsabilidade ser por risco integral, outra coisa é ser uma responsabilidade objetiva. A responsabilidade no CDC não é por risco integral, não é a qualquer custo, em qualquer situação. Ela é objetiva, independentemente da existência de culpa, mas há situações que rompem o nexo causal, rompem o nexo entre o dano e a conduta do agente, e por isso não vão gerar a sua responsabilização. O CDC prevê 3 dessas causas. Ele prevê, primeiro, que o fornecedor não responderá quando não existir o defeito. Ou seja, se ele provar que aquilo que o consumidor diz que é um defeito não é, ele não vai responder. Um exemplo clássico que eu posso te dar é uma situação em que o produto ele é aperfeiçoado com o tempo e aí passa a ter um novo benefício, uma nova facilidade, e o consumidor que tem o produto antigo diz que aquele produto é defeituoso. Exemplo, eu tenho um celular antigo e esse celular não tem acesso à internet. E aí hoje os smartphones mais modernos têm acesso à internet, a aplicativos, e eu vou querer processar a companhia, a empresa que eu comprei o celular, porque o meu celular não tem acesso à internet. Ora, ele não tem acesso à internet porque eu tenho que levar em consideração o período em que ele foi fabricado, a funcionalidade que ele tinha para a época, e ele não tinha esse tipo de funcionalidade. Ou então um veículo que eu comprei que não tinha airbag, e agora a legislação obriga todos os veículos a terem airbag. Mas se eu comprei esse veículo antes da legislação, não tem como eu falar que aquele veículo não cumpre uma determinação da lei. Então, se o fornecedor prova a ausência do defeito, ele prova que aquilo que o consumidor diz que é um defeito, na verdade, é algo inerente ao produto que foi informado, ele pode se eximir da responsabilidade. A segunda hipótese é quando o fornecedor demonstrar que não foi ele quem colocou o produto no mercado, que ele não disponibilizou aquele produto no mercado. Então, há situações concretas em que um determinado medicamento acaba sendo comercializado no mercado antes de serem feitos os testes, ou então um placebo dele cai no mercado. Imagina um placebo de um anticoncepcional, não é? E aí as mulheres tomam e acabam engravidando. E aí o fornecedor diz que, na verdade, houve um furto de carga ou um roubo de carga durante um transporte da empresa, e aí os ladrões acabaram colocando aquele produto clandestinamente no mercado. Se evidenciada uma situação como essa, pode ser que seja reconhecida aí a quebra do nexo causal e o fornecedor não responda, né, por aquela conduta. E há ainda a previsão, a terceira previsão no artigo 14, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor, de que o fornecedor não responde quando caracterizada culpa exclusiva do consumidor, culpa exclusiva da própria vítima. Então, muitas vezes, o consumidor ele foi lesionado pelo produto porque ele não atentou à forma correta de utilizar aquele produto. Ele não se atentou às instruções de uso que foram passadas pelo fornecedor. Então, por exemplo, o consumidor deixou o celular cair na piscina e, para secar esse celular, colocou ele dentro do micro-ondas. E aí o micro-ondas explodiu, estragou o celular do consumidor, machucou o consumidor. Como é que ele vai poder pretender processar o fabricante do celular nesse caso? Dizer que o celular tinha um defeito? Não. Na verdade, a culpa foi exclusiva do consumidor, que deu um uso inapropriado ou inadequado para aquele produto. Além dessas 3 situações, que estão previstas expressamente no Código de Defesa do Consumidor, há outras, como é o caso do caso fortuito e da força maior. E aqui é onde eu chamo a sua atenção. Embora o Código de Defesa do Consumidor não tenha a previsão expressa de que o caso fortuito e a força maior vão atuar como excludentes da responsabilidade do fornecedor nas relações de consumo, doutrina e jurisprudência, de forma quase pacífica, entendem que se aplicam sim caso fortuito e força maior como excludente de responsabilidade também nas relações de consumo, porque há previsão no Código Civil e até por uma questão de interpretação sistêmica. Só que, em se tratando de relação de consumo, a doutrina e a jurisprudência fazem uma distinção entre o fortuito interno e o fortuito externo. Qual distinção é essa? Você vai lembrar comigo que o caso fortuito ou de força maior
é aquele evento, aquele fato imprevisível, ou, ainda que previsível, inevitável, que o fornecedor não tem controle sobre ele. Então, por exemplo, um evento da natureza, uma tempestade, um maremoto, um furacão, um tufão, são eventos de força maior. São situações que, ainda que previstas, você não consegue impedir os efeitos dela, não é? Nessas situações de caso fortuito de força maior, na relação de consumo, o fortuito interno é entendido como fato imprevisível, previsível e inevitável, mas que está relacionado intrinsecamente à prestação do serviço daquele fornecedor e que, por isso, o risco continua com ele. Então, pode ser um fato imprevisível, inevitável, mas está tão relacionado à atividade dele que ele assume o ônus daquele risco, que ele deve tentar ao máximo minorar a situação em caso de ocorrência dele, não é? Então, são situações que não vão excluir, o fortuito interno não exclui a responsabilidade do fornecedor. E há situações de fortuito externo, que são também o fato imprevisível, ou ainda que previsível, inevitável, mas que não se relacionam diretamente ou intrinsecamente à atividade do fornecedor. E por isso, vão atuar como causas excludentes da sua responsabilidade. A questão, a dificuldade, é que a análise do que seja fortuito interno ou fortuito externo, ela também é muito casuística e ela fica a cargo da jurisprudência. Quando você pesquisar a jurisprudência de atraso de voo, você vai ver que existem inúmeros julgados que consideram a má condição meteorológica como fortuito externo, ou seja, como uma causa que vai excluir a responsabilidade do fornecedor. Então, se você fundamentar o seu pedido de dano moral pura e simplesmente no atraso pela má condição climática, você corre um risco enorme de o juiz, acatando uma tese de fortuito externo, excluir por completo qualquer indenização por dano moral. Entende? É muito frágil se fundamentar o pedido de dano moral pura e simplesmente no atraso do voo, porque há situações em que a companhia aérea não vai responder pelo atraso de voo. Há situações em que ela vai pegar uma declaração da ANAC que vai atestar que naquele dia do atraso houve uma má condição climática e ela foi impedida de voar e que o juiz pode entender que isso é um fortuito externo e não dá qualquer indenização. Por isso que você, na hora de fundamentar o seu dano moral, não vai fundamentá-lo pura e simplesmente na questão meteorológica. Você vai criar um contexto que nós vamos ver como fazer, e por isso que esse julgado que eu te passei é importante, e o contexto vai te dar mais solidez para fundamentar o seu pedido de dano moral. E ainda que o juiz acolha uma tese de fortuito externo quanto à condição meteorológica, outras falhas somadas poderão manter a indenização por dano moral. Muito bem, então vamos analisar o caso para você entender a questão de como o contexto é importante para fundamentar o dano moral. O caso traz aqui na ementa dele: consumidor, contrato de transporte aéreo, atraso de voo por falta de condições meteorológicas não exime a responsabilidade pelas falhas posteriores, danos morais configurados, responsabilidade do fornecedor de serviços. Veja só, você lembra que quando a gente falou de assistência material, eu falei para você que a companhia aérea sempre tem que dar assistência material, independente da causa do atraso do voo? Que a discussão sobre a responsabilidade objetiva e as excludentes dessa responsabilidade, ela é muito relevante para o dano moral. Mas para assistência material, não importa o motivo, pode ser má condição climática, pode ser greve, a companhia aérea ela sempre tem que fornecer assistência material. Aquela assistência escalonada para o atraso ou assistência imediata para o cancelamento, que é o transporte do consumidor, o hotel, a alimentação. Só que você sabe que na maioria dos casos, é muito corriqueiro, que as companhias aéreas não forneçam essa assistência material. Na prática, o que acontece é que o consumidor ele fica no saguão do aeroporto sem nenhuma informação sobre o atraso, sobre o período de atraso, sobre o motivo de atraso, sobre a sua realocação.
ele não recebe nenhum tipo de assistência, ele não recebe alimentação, ele não recebe voucher, se recebe o voucher tem um valor muito pequeno, ele não é colocado num hotel, ou seja, a assistência material não é prestada, a informação não é prestada e, além disso, tem o atraso de voo. Esse contexto todo é muito relevante para a questão do dano moral. Então, ainda que o juiz entenda que o atraso pela má condição climática por si só não gera o dano moral por ser um fortuito externo na concepção dele, há, além desse atraso, a falha de informação e a ausência de assistência material durante todo esse período, para minorar os prejuízos. E aí o dano moral, se ele estiver ancorado também nesses fundamentos, eles não caem ao cair a questão do atraso de voo pelo fortuito externo. A falha de informação continua existindo, a falha por não prestação de assistência material continua existindo. Por isso que na hora de construir a fundamentação da sua peça, você vai trazer todo o conjunto, você vai construir um contexto que evidencie o dano extrapatrimonial, calcado sim no atraso de voo, mas também na falha no dever de informação, se ela estiver presente, e na falha na assistência material, se ela estiver presente. E aí eu vou lembrar você que sempre que acontece um atraso de voo, o consumidor tem o direito de ir no balcão da companhia aérea e pedir a declaração de atraso de voo, que é um documento que a companhia aérea emite para ele ali na hora, informando que o voo está atrasado, identificando esse voo, explicitando o motivo do atraso, o tempo estimado de atraso e a previsão de nova decolagem. É direito do consumidor ter essa informação. Se ele chegar no balcão e a companhia aérea se recusar a fornecer essa informação para ele, a dar essa declaração para ele, ele pode ir lá no balcão da ANAC e registrar um protocolo de reclamação, dizendo que a companhia aérea se recusou a fornecer aquela declaração para ele, evidenciando ainda mais a falha no dever de informação. Além disso, quando ele pedir assistência material e for recusado, ele também pode registrar isso na ANAC, fortalecendo a prova de que houve ali uma completa ausência de informação e de assistência material. Então vamos analisar o caso aqui. Esse caso foi caracterizado de fato um mau tempo, que gerou um atraso, mas a companhia aérea conseguiu comprovar, por meio de boletim da ANAC, que não é que ela não voou porque ela não quis, ou ela achou que o tempo estava ruim. Realmente o tempo estava muito ruim e não estava dando para as aeronaves decolarem. Só que, no decorrer dessa falha, o passageiro demonstrou que ele ficou no saguão do aeroporto, largado, abandonado, pediu informação e não tinha informação. Ele não tinha informação de quando ele iria decolar, para ele poder se programar, para ele poder informar a família. Ele não tinha nenhum tipo de assistência. E aí o juiz aqui no caso, quer dizer, o tribunal, né? Ele entendeu que apesar de a condição meteorológica, a falta de condição meteorológica, poder ser encarada como um fortuito externo e excluir a responsabilidade do fornecedor, a falha meteorológica não eximiria o fornecedor das falhas posteriores. Ou seja, uma coisa é o atraso pela má condição climática, mas outra inteiramente diferente é você deixar o seu passageiro sem informação, sem assistência material. E aí isso permitiu a condenação da companhia aérea a indenizar o consumidor por danos morais, mesmo com o juiz reconhecendo o fortuito externo no presente caso, ou seja, uma causa excludente de responsabilidade. Por isso a importância de você criar esse contexto na hora de fundamentar o seu dano moral, ok? Muito bem. Além disso, tem um RESP muito interessante, que é o RESP 128.0372, repetindo, RESP 128.0372 de São Paulo, onde o STJ entendeu, num caso específico, que o dano moral por falha no transporte aéreo seria um damnum in re ipsa, ou seja, um dano presumido. Comprovada a gravidade dos fatos,
o dano moral seria presumido dessa gravidade. Comprovado um atraso demasiado, comprovado um descaso, uma falta de informação demasiada, o dano moral seria uma presunção, não é? É um julgado interessante para você usar até como fundamentação nas suas peças, tá bom?